O peso do silêncio. Júlia acordou naquela manhã com a sensação de que algo estava prestes a mudar. O céu da cidade ainda guardava uma névoa leve, escondendo parte dos prédios mais altos, e o cheiro de café recém-passado preenchia sua pequena cozinha. Ela gostava de rituais, de começar o dia com gestos simples que a mantinham conectada a si mesma antes de mergulhar no caos da redação. O tilintar da colher contra a xícara, o vapor subindo no ar, a mesa arrumada apenas para uma pessoa, esses detalhes davam a ela uma falsa, mas necessária, impressão de controle. Na redação do jornal, a correria já começava cedo. Computadores ligados, telefones tocando, manchetes disputando espaço em telas cheias de anotações. Júlia chegou com sua pasta de couro gasta de tanto uso e foi recebida pelo editor-chefe, Cláudio, um homem de meia idade com um olhar cansado, mas ainda atento às oportunidades de uma boa história. "Júlia, preciso de você numa pauta especial", ele disse, sem rodeios. "É sobre mulheres que foram abandonadas pela própria família depois de denunciarem abusos. É um tema pesado, mas tem força. Quero algo que vá além do óbvio." Ela suspirou fundo. Estava acostumada a temas duros, mas havia algo naquela proposta que lhe causava uma pontada no peito, como se uma porta esquecida em sua memória tivesse sido entreaberta de repente. "Certo, Cláudio, vou começar ainda hoje." Saiu da sala com a pasta apertada contra o corpo, como se precisasse se proteger. A primeira mulher que aceitou ser entrevistada chamava-se Rosa. Tinha 50 anos e morava em um bairro afastado, numa casa simples, mas aconchegante. As paredes estavam cheias de fotos antigas, porém nenhuma mostrava os filhos. Júlia reparou nisso de imediato. "Eles não me visitam", Rosa explicou enquanto ajeitava a saia gasta. "Desde que denunciei o pai deles, fui tratada como se fosse a culpada. Minha própria mãe disse que inventei tudo para destruir a família." Os olhos de Rosa marejaram, mas ela não chorou. A voz dela tinha um tom firme, como de alguém que já havia se cansado de implorar compreensão. "É estranho, sabe? Passei anos protegendo meus filhos de um homem violento, e no fim fui eu quem ficou sozinha." Júlia anotava cada palavra, mas ao mesmo tempo sentia a mente vagando para memórias desconexas, o rosto sério de sua mãe, a sensação de caminhar na ponta dos pés dentro de casa, como se houvesse sempre um segredo prestes a ser descoberto. Na volta para casa, o gravador ainda reproduzia a voz de Rosa. Júlia desligou o aparelho e ficou em silêncio. O peso daquela história parecia não pertencer apenas à mulher que entrevistara, mas também a ela mesma. Nos dias seguintes, mergulhou na pauta com determinação. Entrevistou Carla, uma jovem de 22 anos, que após denunciar um tio por abuso, foi expulsa de casa pela própria mãe. "Ela disse que eu estava manchando o nome da família", Carla contou com as mãos trêmulas. "Eu só queria que acreditassem em mim." Júlia observava a garota e se via refletida naquela dor. Havia uma estranha familiaridade no modo como Carla descrevia a rejeição materna. Depois veio Marta, 40 anos, que reconstruíra a vida em outra cidade, mas ainda carregava o vazio de não ter notícias da família. "Foi corajosa, mas paguei caro. A solidão é um preço alto." Cada relato parecia atravessar Júlia com a força de uma lâmina invisível. À noite, ela acordava com lembranças confusas, flashes de um quarto trancado, o cheiro de madeira úmida, o som abafado de uma discussão entre adultos. Ela não sabia se eram lembranças reais ou apenas ecos criados por sua mente diante das histórias que ouvia. Certo dia, após uma entrevista especialmente intensa com Helena, uma sobrevivente que havia fundado uma ONG para apoiar outras mulheres, Júlia decidiu visitar sua mãe. Talvez, pensou, uma conversa com ela ajudasse a colocar ordem no que vinha sentindo. A casa da infância estava quase igual, mas menor do que Júlia lembrava. As paredes descascadas, o portão rangendo, o mesmo cheiro de guardado. Sua mãe, Dona Lídia,
Recebeu-a com um olhar desconfiado, como se visitas fossem sempre um incômodo. Veio por quê? Perguntou sem qualquer traço de carinho. Só queria ver você e conversar. Sentaram-se na mesa da cozinha, a mesma mesa de madeira marcada por arranhões do tempo. Dona Lídia serviu café, mas não sorriu em momento algum. Estou fazendo uma matéria, Júlia começou, tentando soar casual, sobre mulheres que foram abandonadas pela própria família depois de denunciarem abusos. A xícara tremeu levemente na mão da mãe, mas ela rapidamente retomou a firmeza. Essas histórias só trazem problema, melhor deixar pra lá. A resposta deixou Júlia inquieta. Havia algo na reação da mãe que parecia mais do que desinteresse, parecia medo. Enquanto procurava açúcar no armário, Júlia percebeu uma caixa escondida no fundo do compartimento mais alto. Disfarçando, pegou a caixa e abriu. Dentro havia recortes de jornais antigos sobre casos de abuso, cartas amareladas nunca enviadas e uma foto dela criança, ao lado de um homem que não reconheceu de imediato. "O que é isso, mãe?" Dona Lídia empalideceu, fechando a caixa com força. "Nada que te diga respeito, não mexa nessas coisas." "Mas por que você guardaria tudo isso? Quem é esse homem?" O silêncio da mãe foi mais doloroso que qualquer resposta. Júlia saiu de lá com a sensação de carregar um enigma pesado demais. Nos dias seguintes, evitou pensar no assunto. Jogou-se de corpo inteiro no trabalho, mas cada entrevista despertava em nela fragmentos de lembranças. Começou a escrever a reportagem, tentando manter a objetividade jornalística, mas percebeu que suas próprias emoções infiltravam-se no texto. Até que conheceu Ana. Diferente das outras, Ana parecia carregada de uma serenidade estranha, quase dolorosa. Quando Júlia se apresentou, a mulher a observou longamente. "Eu conheço você", ela disse num sussurro. "Conheço sua mãe." O coração de Júlia disparou. "Como assim?" "Anos atrás estive num grupo de apoio para mulheres que sofreram violência. Sua mãe frequentou algumas reuniões. Ela falou de você." As palavras de Ana caíram como pedras. "O que exatamente ela disse?" Ana hesitou, mas continuou. "Disse que você passou por algo quando era criança, que ela não soube como lidar, que preferiu calar para não destruir a família." Júlia sentiu o chão sumir sobre os pés. Era como se todas as peças soltas de sua memória começassem a se encaixar em um quebra-cabeça cruel. O silêncio imposto pela mãe ganhava forma. O abandono, ainda que sutil, se revelava uma marca profunda. Júlia saiu da casa de Ana com o corpo trêmulo, como se tivesse corrido quilômetros sem parar. Caminhou pelas ruas sem perceber para onde ia, ouvindo apenas o som de seus próprios passos e o pulsar acelerado do coração. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um trovão impossível de silenciar. "Sua mãe falou de você. Preferiu calar." Aquilo não era apenas uma informação. Era um gatilho que abriu uma fenda dentro dela. De volta ao apartamento, trancou-se no quarto e deixou o gravador sobre a mesa. Normalmente, após cada entrevista, revisava os áudios, anotava detalhes e começava a esboçar a matéria. Mas agora não tinha coragem de apertar o play. Tinha medo de ouvir de novo a confirmação que vinha fugindo a vida inteira. Deitou-se na cama, os olhos fixos no teto. Fragmentos de memória surgiam em flashes. O cheiro de álcool impregnando o ar, o som abafado de um choro infantil, o ranger de uma porta sendo fechada com força. A figura de sua mãe surgindo na lembrança, rígida, olhando para o outro lado, fingindo não ver. Não pode ser", murmurou, apertando as têmporas com força, como se pudesse impedir que as imagens se formassem. Naquela noite, sonhou com a caixa escondida na cozinha da mãe. No sonho, ela a abria novamente,
mas os recortes de jornal se transformavam em pedaços de espelho quebrados, refletindo seu rosto em fragmentos distorcidos. Acordou suando, com a sensação de que o pesadelo era apenas uma metáfora cruel da própria realidade. No dia seguinte, decidiu confrontar a mãe. Não podia mais carregar aquela dúvida corroendo-a por dentro. Pegou o carro e dirigiu até a velha casa. O portão ainda rangia do mesmo jeito, e o coração dela parecia acompanhar o som, em batidas ásperas. Dona Lídia a recebeu com a mesma frieza de sempre. "Veio outra vez?" perguntou, seca. "Preciso falar com você." Entraram na cozinha e Júlia encarou a mãe com uma coragem que não sabia de onde vinha. Quem era o homem da foto? O silêncio de Dona Lídia foi tão espesso que quase dava para tocá-lo. Ela desviou o olhar, como se as rachaduras na parede fossem mais interessantes do que a pergunta da filha. "Responde", exigiu Júlia, a voz embargada. "Eu tenho o direito de saber." A mãe respirou fundo, apoiando as mãos sobre a mesa. Por um instante pareceu mais velha, cansada, como se carregasse um fardo há décadas. "Era meu irmão", disse enfim, "seu tio." O estômago de Júlia revirou. "O que ele fez comigo?" Dona Lídia fechou os olhos como se desejasse desaparecer. Eu achei que estava protegendo você. Eu não sabia o que fazer. Se eu denunciasse, a família seria destruída. Então, mandei ele embora. Pedi que nunca mais voltasse." "E me deixou acreditando que nada tinha acontecido?" A voz de Júlia saiu num sussurro dolorido. "Me deixou sozinha com essa confusão dentro da cabeça?" A mãe chorava agora, mas não eram lharmas que despertavam compaixão, eram lharmas de quem chora tarde demais. "Eu achei que o silêncio ia poupar você. O silêncio me matou um pouco todos os dias." Saiu de casa com as pernas bambas, como se tivesse perdido o chão. Dirigiu sem destino, até parar diante do mar. O horizonte infinito parecia zombar dela, mostrando que o mundo era vasto demais para sua dor minúscula e, ao mesmo tempo, gigante. Sentou-se na areia, deixou o vento bagunçar os cabelos e chorou até não ter mais forças. Não era apenas a revelação do abuso que a dilacerava, mas a certeza de que sua própria mãe escolhera o lado do silêncio, escolhera não acreditar, não proteger, não acolher. Nos dias seguintes, Júlia se isolou, não atendeu ligações, não respondeu mensagens da redação, passava horas olhando o cursor piscando no documento em branco no computador. Tinha a matéria diante de si, mas as palavras não vinham. Era como se abrir uma ferida ainda maior. Até que recebeu uma mensagem de Helena, a sobrevivente que fundara a ONG. "Sei que você está com dificuldade. Quer conversar?" Contra todas as suas defesas, Júlia a aceitou. Encontraram-se no pequeno escritório da ONG, decorado com cartazes de campanhas contra a violência e fotos de mulheres sorrindo em eventos. O contraste entre as imagens alegres e os temas dolorosos era quase brutal. Helena ofereceu chá e não pressionou. Esperou que Júlia encontrasse espaço para falar. "Eu descobri que fui abusada quando era criança e que minha mãe sabia. Ela sabia e não fez nada." Helena olhou com ternura. "O silêncio é a forma mais cruel do abandono. Ele grita todos os dias dentro da gente. Eu não sei o que fazer com isso." "Você já sabe. Está aqui porque tem coragem. Escrever pode ser sua arma. A palavra pode libertar, não só você, mas muitas outras mulheres." Júlia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, sentiu que alguém entendia a sua dor sem julgamentos. Nos dias seguintes, voltou a escrever, mas agora não apenas relatava as histórias das entrevistadas, permitiu que sua própria voz surgisse nas entrelinhas. Escreveu sobre a menina que aprendeu a caminhar em silêncio dentro de casa, que cresceu com lacunas na memória, que só agora compreendia o peso que carregava. Cada parágrafo era como arrancar uma espinha cravada a fundo,
Doía, mas também libertava. Quando terminou, olhou para o texto final com lágrimas nos olhos. Não era apenas uma reportagem, era um testemunho, uma denúncia, um grito. Mostrou o material ao editor, que leu em silêncio. Ao terminar, levantou os olhos marejados. Júlia, isso é mais do que jornalismo, é um ato de coragem. A matéria foi publicada e repercutiu imediatamente. Redes sociais fervilharam de comentários. Mulheres de diferentes idades compartilharam suas próprias histórias, agradecendo pela coragem dela. Mas a reação que mais a abalou foi a de sua mãe. Recebeu uma ligação, dias depois da publicação. "Você expôs tudo", disse Dona Lídia, a voz carregada de ressentimento. "Eu expus a verdade. E me expôs também. Você se expôs quando escolheu o silêncio." Houve uma longa pausa, então a mãe desligou. Júlia respirou fundo. Doeu, mas não tanto quanto imaginara. Pela primeira vez sentiu que o peso não era mais apenas dela, dividira-o com o mundo. Naquela noite, recebeu um convite de Helena para falar em um evento da ONG. O salão estava cheio de mulheres, algumas com cicatrizes visíveis, outras com dores invisíveis. Quando Júlia subiu ao palco, as mãos tremiam, mas a voz saiu firme. "O silêncio aprisiona, ele nos corrói por dentro. Eu vivi anos achando que calar era a única saída, mas descobri que a palavra é libertação. Contar a verdade é devolver a nós mesmas o direito de existir." O público aplaudiu de pé. Júlia chorou, mas desta vez foram lágrimas de alívio. Na saída, uma adolescente a abordou. "Obrigada pelo que disse. Eu estava com medo de contar minha história, mas agora acho que consigo." Júlia sorriu, sentindo que finalmente o ciclo estava sendo quebrado. Ainda haveria dores, ainda haveria noites em que lembranças viriam como pesadelos, mas agora sabia que não estava mais sozinha. E, acima de tudo, sabia que jamais voltaria a carregar o peso do silêncio sem voz. Nos dias que seguiram ao evento da ONG, Júlia começou a perceber que algo dentro dela se reorganizava. Ainda havia uma dor latente, como um hematoma interno que levava tempo para desaparecer. Mas agora também havia um sopro de força, como se cada palavra dita naquela noite tivesse aberto espaço para que o ar entrasse em seus pulmões de um jeito mais livre. Mesmo assim, o mundo não se tornara mais leve de repente. O jornal continuava a demandar matérias, o público cobrava novas histórias, e sua caixa de mensagens se enchia de relatos de mulheres que, inspiradas por sua coragem, decidiam falar pela primeira vez. Algumas contavam casos antigos, guardados por décadas. Outras traziam denúncias recentes, ainda sangrando. Júlia lia cada uma com respeito, mas nem sempre tinha forças para responder. Às vezes precisava simplesmente fechar o laptop e ficar olhando para o nada, tentando processar o peso de tantas vozes. Certa tarde, recebeu um e-mail que a fez estremecer. O remetente não era identificado, mas a mensagem dizia: "Eu sei o que aconteceu. Sua mãe não contou a toda a verdade." O coração de Júlia disparou. Quem poderia ser? Um parente? Alguém que convivera com sua família? A simples ideia de que havia mais camadas escondidas no passado a fez sentir-se novamente como a menina assustada que buscava sinais de perigo nos cantos da casa. Ela decidiu investigar. Revirou álbuns antigos, conversou com vizinhos da infância, buscou registros públicos. Foi numa conversa com Dona Clarice, vizinha idosa que morava na rua de sua mãe desde sempre, que ouviu algo perturbador. "Eu lembro do seu tio", disse a senhora, coçando a cabeça cheia de fios brancos. "Um homem estranho", arredio. "Vinha sempre bêbado, mas..." "Houve um dia em que a polícia apareceu aqui na rua. Alguém denunciou uma confusão na sua casa." "A polícia?" Júlia arregalou os olhos. "Sim, minha filha. Mas tudo foi abafado. Eu mesma nunca entendi. Sua mãe saiu na calçada chorando, mas depois jurou que era só uma briga de família."
a informação caiu como uma bomba. Então não era apenas silêncio dentro de casa. O silêncio tinha sido imposto também para fora, um pacto com o mundo exterior. Naquela noite, Júlia confrontou a mãe por telefone. Você mentiu para mim. A polícia esteve em casa quando eu era criança. Do outro lado da linha, um suspiro pesado. Eu achei que você nunca fosse descobrir. Por quê, mãe? Por que me negou até isso? Porque eu tinha medo. Eu achava que se a polícia se envolvesse, todo mundo ficaria sabendo. Eu tinha vergonha, Júlia. Vergonha da família, vergonha dos vizinhos, vergonha de mim mesma por não ter protegido você. As palavras ecoaram como uma confissão tardia. Júlia sentiu raiva e compaixão se misturando em doses amargas. Você me deixou sozinha. Essa vergonha custou a minha infância. Houve silêncio e depois a voz da mãe quebrada. Eu sei, e é tarde demais para consertar. Júlia desligou, chorando em silêncio. Sabia que não teria a mãe que desejara, a mãe que a tivesse abraçado, acreditado, defendido, mas também compreendia que aquela mulher carregava a sua prisão de medo e vergonha. Enquanto digeria tudo, mergulhou ainda mais nas histórias das outras mulheres. Entrevistou uma senhora chamada Ivone, de 70 anos, que carregava um segredo desde a juventude. Quando finalmente denunciou o irmão, já adulta, os pais a deserdaram. Passei a vida sozinha, mas nunca me arrependi. O silêncio teria me matado. Essas palavras ressoaram fundo em Júlio. A escolha de Ivone era diferente da de sua mãe, mas o preço fora igualmente alto. Parecia que em todas as histórias sempre havia uma moeda de troca: família ou liberdade, silêncio ou verdade. Com o acúmulo de relatos, Júlia percebeu que sua reportagem original poderia se tornar algo maior. Começou a estruturar um livro, reunindo todas aquelas vozes em uma narrativa que misturava jornalismo e testemunho pessoal. Era ambicioso, mas ela sentia que precisava dar essa contribuição. No processo, passou noites em claro revendo entrevistas, escrevendo e reescrevendo. Às vezes, ao digitar sobre a dor de outra mulher, suas lembranças vinham à tona e ela precisava se afastar da mesa, respirar fundo, caminhar pela sala até recuperar o fôlego. Certo dia, enquanto revisava uma gravação de Rosa, percebeu que estava chorando, mas não de tristeza apenas. Havia um proudo de orgulho silencioso por essas mulheres que, apesar de tudo, encontravam força para se reconstruir. Percebeu que também estava começando a sentir orgulho de si mesma. Foi nesse período que conheceu Lucas, um fotógrafo que trabalhava em parceria com o jornal em algumas matérias especiais. Ele se interessou pelo projeto do livro e ofereceu imagens para compor a obra. No início, Júlia resistiu à proximidade dele. Não queria misturar sua vulnerabilidade com afeto, mas Lucas era paciente, respeitoso, nunca pressionava. Aos poucos, começaram a se encontrar fora do trabalho. Ele a levava a exposições, cafés tranquilos, passeios pelo parque. O riso dele era leve e Júlia se surpreendia ao perceber que conseguia rir também. Uma noite, depois de um desses encontros, Lucas disse: "Você é uma das mulheres mais fortes que eu já conheci." Júlia abaixou os olhos, constrangida. "Forte? Eu me sinto quebrada." "Mas é justamente isso. Você pega os pedaços e continua. Isso é força." As palavras dele ficaram ecoando na mente dela por dias. Talvez, de fato, força não fosse nunca ter sido ferida, mas continuar a viver apesar de todas as cicatrizes. Enquanto o livro avançava, Júlia recebeu convites para palestras, debates, programas de TV. A repercussão de sua reportagem havia dado visibilidade à causa e ela se tornava aos poucos uma voz importante contra o silêncio. Mas a exposição também trazia riscos. Uma noite, ao voltar para casa, encontrou um envelope anônimo na porta. Dentro, uma mensagem escrita à mão: "Pare de remexer no passado, isso vai destruir você." O medo a paralisou por alguns instantes. Será que seu tio ainda estava vivo?
Será que alguém da família tentava calá-la novamente? Mostrou a mensagem a Lucas, que a incentivou a procurar a polícia. Mas Júlia hesitou. A ideia de se expor novamente diante das autoridades trazia lembranças da infância abafada. No entanto, no fundo, sabia que não podia se deixar intimidar. Decidiu usar a própria dor como combustível. Em vez de recuar, reforçou ainda mais seu trabalho. Falava com mais intensidade nas palestras, escrevia com mais veemência no livro. Um dia, ao sair de um evento, foi abordada por uma mulher de meia-idade que segurava um livro em branco. Eu não sei escrever, mas gostaria que minha história fosse contada. Você pode me ajudar? Júlia sorriu e aceitou. Passou horas ouvindo a mulher, transformando seu relato em palavras. Sentiu que sua missão já não era apenas contar a própria verdade, mas dar voz a quem nunca teve oportunidade. E assim, percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas jornalista. Tornara-se guardiã de vozes, tecelã de memórias, portadora de verdades que não podiam ser enterradas. Ainda havia noites difíceis, em que sonhava com a casa da infância e acordava chorando. Ainda havia feridas abertas no relacionamento com a mãe. Mas agora havia também um horizonte, um propósito. E, acima de tudo, havia a certeza de que o silêncio nunca mais seria sua prisão. As semanas seguintes foram de intensidade quase insuportável para Júlia. O livro avançava, as entrevistas se multiplicavam e a presença em eventos era cada vez mais requisitada. Porém, quanto mais mergulhava nas histórias de outras mulheres, mais voltava a se deparar com o vazio da própria infância. Era como se, ao abrir espaço para tantas vozes, a sua ganhasse coragem para gritar cada vez mais alto dentro dela. Numa madrugada silenciosa, sozinha em seu apartamento, ela abriu novamente a caixa de documentos que trouxera escondida da casa da mãe. Espalhou sobre a mesa os recortes amarelados, as cartas nunca enviadas, a foto em que aparecia ao lado do tio. Fitou o próprio rosto infantil na imagem, olhos grandes, sorriso tímido, mas algo ali parecia forçado, como se a criança soubesse que aquele momento não era tão inocente quanto aparentava. Segurando a fotografia, lágrimas escorreram sem que pudesse evitar. Era como olhar para alguém que pedira socorro, mas não fora ouvido. Na manhã seguinte, decidiu procurar um terapeuta. Sabia que não bastava escrever, precisava também se reconstruir de dentro para fora. Encontrou a indicação de uma psicóloga especializada em traumas de abuso infantil. Nas primeiras sessões, a dificuldade era imensa. Júlia sentia-se desconfortável, como se despir-se diante de uma estranha. Mas aos poucos foi encontrando no espaço seguro da terapia uma forma de revisitar o passado sem ser engolida por ele. Você carrega duas dores, disse a psicóloga em certo momento. A dor do abuso e a do abandono. Muitas vezes o abandono da mãe é mais devastador que o próprio abuso, porque vem de quem deveria ser sua fortaleza. Essas palavras a atingiram fundo. Júlia sabia que eram verdadeiras. Sentia no corpo o peso de ter sido desacreditada, silenciada, invisível. Mas também começava a perceber que reconhecer isso era parte do caminho da cura. Enquanto se fortalecia, o livro tomava a forma definitiva. Lucas fotografava retratos sensíveis das entrevistadas, captando não apenas a dor, mas também a dignidade e a coragem que resistiam em cada rosto. Quando Júlia olhava para aquelas imagens, sentia que estavam construindo algo poderoso, uma obra que poderia ecoar por gerações. Mas nem todos viam assim. Alguns familiares distantes começaram a enviar mensagens hostis. Primos que mal falavam com ela passaram a acusá-la de manchar o nome da família. Um deles chegou a escrever: "Você está inventando coisas sobre o tio, ele não está mais aqui para se defender." Júlia estremeceu ao ler, mas não respondeu. Sabia que não havia defesa possível para o que fora feito a ela. E mais importante, sabia que a sua verdade não precisava da validação de quem se recusava a enxergar.
Certo dia, recebeu uma visita inesperada. A campainha tocou e, ao abrir a porta, encontrou sua mãe. Dona Lídia parecia menor, os ombros curvados, o olhar cansado. "Posso entrar?" perguntou num fio de voz. Júlia hesitou, mas abriu caminho. A mãe caminhou até a sala, sentando-se no sofá como se carregasse o peso de uma vida inteira nas costas. "Eu li a reportagem e ouvi dizer que você está escrevendo um livro. É verdade. Você me pintou como um monstro." Júlia respirou fundo. "Eu não precisei pintar. Você se desenhou com as suas escolhas." A mãe chorou e por um instante Júlia quase se comoveu, mas em seguida lembrou-se da menina que fora, sozinha no quarto escuro, e a compaixão deu lugar à firmeza. "Eu sei que você tinha medo, mãe, mas o seu medo custou a minha vida. Eu não sabia como proteger você, mas poderia ter tentado." As duas ficaram em silêncio por longos minutos. Então a mãe levantou-se. "Eu não vim pedir perdão. Vim porque precisava olhar nos seus olhos e dizer que eu sinto muito." E saiu, deixando Júlia com o coração em frangalhos. Não era a redenção que desejava, mas talvez fosse o máximo que aquela mulher pudesse oferecer. Com o tempo, Júlia aprendeu a aceitar que nem todas as feridas teriam um fechamento perfeito. Algumas continuariam abertas, mas isso não significava que ela não pudesse viver. O lançamento do livro aconteceu numa noite chuvosa, numa livraria lotada. As cadeiras estavam todas ocupadas e muita gente se aglomerava em pé para ouvir. Júlia, nervosa, folheava um exemplar recém-impresso, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Quando foi chamada ao palco, respirou fundo e começou a falar. Contou sobre as mulheres que havia entrevistado, sobre a coragem delas, sobre como cada história era uma centelha de resistência contra o silêncio. E pela primeira vez em público, falou também de si mesma. "Durante anos, eu fui aquela menina que aprendeu a calar, que acreditou que o silêncio era proteção. Hoje, eu sei que o silêncio só protege o agressor. A palavra é nossa arma, é nossa liberdade." O público explodiu em aplausos. Algumas mulheres choravam, outras levantavam os punhos em gesto de apoio. Júlia sentiu uma onda de energia percorrer o corpo. Não estava mais sozinha. Nunca mais estaria. Após o evento, enquanto autografava os livros, recebeu abraços, confidências, agradecimentos. Uma senhora de cabelos brancos segurou suas mãos e disse: "Você deu voz a todas nós. Obrigada." Ao chegar em casa, exausta, Júlia olhou para o exemplar do livro sobre a mesa. Passou a mão pela capa, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, inteira. Ainda naquela noite, sonhou de novo com a criança que fora. Mas em vez de estar trancada no quarto escuro, a menina agora abria uma janela e deixava a luz entrar. Júlia acordou chorando, mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de libertação. No dia seguinte, recebeu a notícia de que o livro seria adaptado em documentário. Uma produtora se interessou pela força das histórias e queria levá-las para as telas. Júlia aceitou com a condição de que as mulheres tivessem voz direta, sem filtros. A cada passo, a cada projeto, sentia que a rede de silêncio que a aprisionara desde a infância ia se desfazendo. Havia ainda marcas profundas, mas agora elas eram cicatrizes visíveis, que contavam uma história de sobrevivência. Lucas, sempre ao lado, segurava sua mão nas horas difíceis. Uma noite, caminhando juntos à beira-mar, ele disse: "Você percebeu que, ao contar sua história, você mudou a de tantas outras pessoas?" Júlia sorriu olhando para o horizonte. "Acho que percebi, e isso me dá mais força do que qualquer coisa." E pela primeira vez, sentiu que o futuro podia ser um lugar menos sombrio. Os meses que se seguiram ao lançamento foram uma avalanche de mudanças para Júlia.
O livro rapidamente alcançou as listas de mais vendidos, mas, mais do que números, o que a impressionava eram as cartas, e-mails e mensagens que recebia diariamente. Eram mulheres, homens, jovens, idosos, todos contando suas próprias histórias de dor e silêncio, agradecendo por ela ter aberto uma fresta pela qual também se sentiram capazes de falar. Algumas mensagens eram de puro apoio, outras de confissão. Havia também aquelas que vinham carregadas de raiva. Pessoas que se sentiam atacadas, parentes que ainda queriam defender a memória do agressor. Mas, para Júlia, nada disso diminuía o impacto do que havia feito. Aprendeu que não era possível contar uma verdade tão incômoda sem provocar incômodo. O documentário começou a ser produzido pouco tempo depois. Júlia mergulhou novamente nas entrevistas, agora diante das câmeras. Foi estranho no início ver sua imagem refletida na tela, sua voz gravada, sua dor exposta, mas compreendeu que aquilo era parte de algo maior. As mulheres que aceitaram participar falavam com uma coragem quase feroz, como se cada palavra fosse um ato de justiça. Numa das filmagens, realizada em uma pequena cidade do interior, Júlia conheceu Clara, uma jovem de 23 anos que havia sido expulsa de casa após denunciar o padrasto. Clara vivia agora em uma república estudantil, sustentando-se com trabalhos temporários. Sua voz era firme, mas seus olhos carregavam um cansaço precoce. Quando minha mãe me virou as costas, achei que meu mundo tinha acabado. Mas no fim, percebi que o mundo que ela escolheu não merecia que eu ficasse nele. Júlia se emocionou profundamente com aquelas palavras. Era como se estivesse diante de um reflexo de si mesma, anos mais nova. A mesma ferida, a mesma coragem. Enquanto isso, sua relação com a mãe permanecia distante. Dona Lídia não fez mais contato após a visita. Às vezes Júlia se perguntava se deveria procurá-la, mas sempre concluía que ainda não tinha forças para lidar com aquele abismo. A terapia a ajudava a compreender que o perdão não era uma obrigação e que, em alguns casos, a distância era a forma mais saudável de seguir em frente. Lucas, por outro lado, tornava-se cada vez mais presente. Não havia pressa entre eles, mas um cuidado mútuo que se fortalecia cada dia. Ele a acompanhava em viagens, em palestras, e estava lá nos momentos de exaustão, oferecendo silêncio quando era o que ela mais precisava. Certo dia, ao voltarem de uma gravação, Lucas perguntou: "Você já parou para pensar no que virá depois de tudo isso? Depois do livro? Do documentário?" Júlia sorriu. "Acho que não. Passei tanto tempo tentando romper o silêncio que ainda não pensei no que vou fazer com a liberdade." Lucas riu, mas seus olhos estavam sérios. "Talvez seja a hora de pensar." Aquela noite, Júlia ficou refletindo sobre o que significava o depois. Pela primeira vez, percebeu que havia um espaço em branco diante dela. Não um vazio assustador, mas uma possibilidade. Pouco tempo depois, foi convidada para uma conferência internacional sobre direitos humanos. O tema central seria a violência contra mulheres e meninas. Júlia hesitou. Falar diante de um público estrangeiro parecia intimidador, mas aceitou. Preparou-se durante semanas, revisando dados, organizando pensamentos, mas também deixando espaço para falar de sua própria experiência. No dia da conferência, ao subir ao palco, o nervosismo quase a paralisou. Mas quando começou a falar, percebeu que as palavras fluíam com naturalidade. Contou sobre o peso do silêncio, sobre como a sociedade tende a proteger o agressor em vez da vítima, sobre como a voz pode ser arma e cura. Quando terminou, o auditório se levantou em aplausos. Júlia sentiu algo diferente daquela noite do lançamento do livro. Ali, em outro país, diante de pessoas de tantas culturas, compreendeu que a sua história não era apenas sua, era universal. O silêncio tinha sotaques diferentes, mas a dor era a mesma em qualquer lugar. Voltando para o Brasil, decidiu que queria criar algo mais duradouro.
conversou com Lucas, com a editora, com algumas das mulheres que havia entrevistado e juntos idealizaram uma ONG. O nome escolhido foi Vozes em Ascensão, em referência à ideia de que cada mulher poderia transformar sua dor em força. O projeto ofereceria apoio psicológico, orientação jurídica e oficinas de escrita, para que outras pudessem narrar suas próprias histórias. A inauguração foi simples, mas carregada de emoção. Júlia olhava em volta e via mulheres de todas as idades trocando experiências, abraçando-se, chorando e rindo juntas. Era como assistir a uma colheita depois de anos plantando no terreno mais árido de todos, o da memória. Com o tempo, a ONG ganhou visibilidade, parcerias, voluntários. Júlia viajava com frequência, ministrando oficinas em escolas, participando de debates, visitando comunidades distantes. Cada encontro era uma lembrança de que a palavra tinha poder de transformação. Mas também havia dias difíceis. Em certos momentos, Júlia se sentia exausta, como se estivesse carregando o peso do mundo. Nessas horas, lembrava-se da terapia, do cuidado com si mesma. Aprendeu que não poderia salvar todas, mas poderia oferecer caminhos. Numa tarde chuvosa, anos depois do início de sua jornada, Júlia recebeu uma carta. O envelope não tinha remetente. Ao abri-lo, encontrou apenas algumas linhas, escritas com caligrafia trêmula. Não sei como pedir perdão. Sei que falhei. Sei que te deixei sozinha quando mais precisava. Mas se ainda houver espaço no seu coração, queria tentar recomeçar. Mamãe. Júlia ficou imóvel por longos minutos. O coração acelerado, a mente em turbilhão. Não sabia se queria ou se podia recomeçar. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse pronta para olhar nos olhos daquela mulher novamente. Não como a filha abandonada, mas como a mulher que aprendera a viver apesar da dor. Guardou a carta em uma caixa, ao lado da velha fotografia de sua infância. Não sabia quando, mas sentia que em algum momento ia responder. Naquela noite, foi até a sede da ONG. O espaço estava cheio de vozes, risos, conversas. Uma roda de mulheres compartilhava histórias recentes de superação. Júlia se sentou discretamente, ouvindo. Uma adolescente contava como havia encontrado coragem para denunciar o vizinho que a assediava. Uma senhora falava de como finalmente conseguia dormir sem medo. Enquanto escutava, percebeu algo. Sua vida agora não era apenas sobre o que havia perdido, mas sobre o que estava ajudando a construir. O silêncio, aquele fardo que a acompanhara durante anos, agora era apenas memória. A palavra, essa sim, tinha se tornado sua verdadeira herança. E ela prometeu a si mesma que continuaria a usá-la. Não apenas por ela, mas por todas. Antes de encerrar, eu queria dizer muito obrigada por assistir até aqui. Se esse vídeo tocou seu coração, se fez você refletir ou até mesmo derramar uma lágrima, saiba que cada segundo que você dedicou a essa história foi profundamente valorizada. Se você se conectou com essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história simples pode mudar o dia ou até a vida de alguém. E se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada novo conteúdo é feito com muito carinho, pensando em você. E mais uma vez, obrigada por estar aqui. Que essa história continue viva dentro do seu coração. Até o próximo vídeo, com muito amor e gratidão. Tchau e até breve!